Ele é um dos símbolos da nossa geração de prata e da fase mais romântica do vôlei brasileiro. O ex-levantador William Carvalho é o convidado de hoje do Cartão Verde. Olá, boa noite. Noite de segunda, time do Cartão Verde em campo, Brasileirão 2019 se foi. Vamos falar da herança que ele deixou, cruel para um time de tantas glórias quanto o Cruzeiro. Um Brasileirão que encheu de orgulho os torcedores do Flamengo e em seu último capítulo reservou uma grande alegria para o torcedor santista. E quis o destino que a gente tivesse com a gente aqui hoje, um deles, hein? William Carvalho, santista e, pelo que já ouvi dele, peladeiro também. Nosso convidado de hoje que se junta ao nosso trio de comentaristas formado pelo lendário Roberto Rivelino, que você está vendo aí, Vitor Birner e Bernardo Ramos. Se o futebol há tempos não nos dá grandes alegrias, esse não tem sido o caso do vôlei brasileiro que brilha há décadas. Muito boa noite a todos. William, obrigado mais uma vez. Tem trabalhado no final de semana, saiu de casa na noite de segunda para se juntar à nossa turma aqui. Obrigado, espero que a gente consiga fazer realmente uma ponte entre o vôlei e o futebol e que um dia o nosso futebol volte a ter o brilho que tem tido o nosso voleibol, que também não seria nada mal, né, Riva? Estou sendo um dos maiores levantadores da história do Pô, pensei que você ia falar um dos maiores peladeiros. Peladeiro não, peladeiro ainda não viu o William jogar bola. Vôlei eu... Esqueceu, nós já jogamos junto. Ah, então não lembro, então sempre foi... Então vai desculpar. Eu acho que eu lembro dessa história. Olha, Foi coisa do Luciano do Vale, que ele fez no domingo lá. Foi. Que todo mundo, eu me lembro dessa história. Foi. Ele pegou vários atletas de várias modalidades e Riva não botou tá os caras lembrando. para fazer uma Olimpíada num domingo. Então de manhã jogaram vôlei, Jogamos futsal. né, futsal, basquete e tal, tinha Hortência, o Zico e tal. Todo mundo Eu me lembro dessa história. todo mundo. Era criança. Também, ó, se eu não me lembro, acho que você é peladeiro mesmo. Vou falar a história. Olha o que aconteceu. O Riva vai lembrar, vai ficar chateado comigo. Desafio vôlei, basquete e futebol. E futebol era futsal. E tinha o Jackson, que jogava de um lado, que era da minha equipe, e o Riva, que era da minha equipe. Foi expulso o Riva. O Riva foi expulso, deixou na mão o nosso time. Não é novidade. É prova de que o homem era marrento mesmo. Bom, é o seguinte, a enquete de hoje do Cartão Verde vai testar a fé de vocês aí, torcedores, nos ensinamentos de Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Há um certo consenso de que o papel dos dois nessa temporada aumentou em muito o nível de exigência dos times brasileiros. Será? A gente aproveita e deixa aí a pergunta. Depois de Jesus e Sampaoli, o futebol brasileiro será realmente melhor? Sim ou não? Participe via Instagram, Facebook, Twitter. Lembrando sempre que se for tabelar com o nosso time via Twitter, escreva lá, Jogo da Velha Cartão Verde, antes de dar o seu alô. Vou tocar a bola primeiro para o seu, William. Opa. Santista, você acha que o futebol, os caras realmente foram decisivos para fazer o nosso futebol melhor? Ou se cada um for para um lado e tomarem outro rumo? Eu acho que pelo menos fizeram que os nossos treinadores dessem uma repensada, né, no que está sendo feito aqui, porque realmente esses dois treinadores vieram para dar uma desestruturada aí, botar uma pilha aí no futebol brasileiro, estava precisando. Você acha, Riva? Eu acho. Agora, é muito dado do conceito, né, do treinador também, né? Tem treinador que tem aquele conceito e não abre mão. Infelizmente, eu gosto, e fez bem para o futebol brasileiro, os dois, São Paulo e Jesus. Realmente, tomara que os nossos treinadores reflitam e pensam, porque o nosso DNA sempre foi ofensivo, sempre foi para cima. Hoje a preocupação muito mais é defensiva dos treinadores, não digo, mas a maioria são poucos que têm ainda essa capacidade de preservar o nosso DNA. Praticamente eu tenho o Renato, que eu gosto muito, tenho o Thiago Nunes, fez um trabalho maravilhoso, e eu só vejo por aí. É muito pouco. E os outros, os conceitos muito mais de não tomar gol, de jogar por uma bola, que é uma coisa irritante para o futebol brasileiro. Vou te falar que eu tenho o voto teu e do William, mas aqui, no universo de votos agora, 60% dos votantes acham que sim e 40% não. É você, Bernardo Ramos. É difícil falar que não, né? Eu acho que vai partir mais dos dirigentes, né? Porque o técnico brasileiro ia vários acomodados, retranqueiros e medrosos que ganham uma grana preta, né? E durante muito tempo olhava-se para os mesmos nomes, né? Fulano de tal saía, por exemplo, o que aconteceu com o Mano Menezes. Ele caiu no Cruzeiro depois de vencer um jogo em 20 partidas. E no dia que ele caiu, eu falei, olha, ele vira, por incrível que pareça, primeiro nome na lista de qualquer técnico, de qualquer clube, perdão.
né? Vou demitir meu técnico. O primeiro nome que eu vou olhar é Mano Menezes. Não deu outra, aconteceu no Palmeiras. Então, acho que parte mais dos dirigentes nesse momento terem um olhar para esses técnicos estrangeiros. Veja bem, com essa grana que eu pago para um técnico, essa grana preta que eu pago para um técnico aqui no Brasil, eu posso trazer um técnico que vai, pelo menos, olhar diferente. Eu acho que não é nem a questão do técnico estrangeiro versus o técnico brasileiro, porque tem técnico estrangeiro ruim também. Veja o caso do Patão Balsa, que passou no São Paulo Futebol Clube. Bicampeão da Libertadores. É um técnico muito ruim. Conservador. Um estilo de jogo muito ruim, aliás, né? Então, Fala, Vitor Lima. Estamos morrendo de vontade. Fala logo. Lá fora. O Paulo Pacheco vai meio na linha do que disse o Bernardo, ele falou que tirou os cartelas da zona do conforto, abriu discussão e por isso já está valendo. Primeiro, boa noite a todos. Vai mexer com o futebol brasileiro, já está mexendo com o Palmeiras, que é o time que tem dinheiro para investir. Então, mas mexer é melhorar? Vai mudar. Vai mudar e o jogo vai ficar um pouco mais legal de a gente assistir, pelo menos as apresentações de algumas equipes. Eu só discordo um pouco do Riva sobre essa questão do nosso DNA, que se repete muito aqui, porque o DNA brasileiro é um DNA do individualismo. E quando o futebol é individualizado, e aí nós temos muitos jogadores criativos, talentosos, criados em várzea, uma população enorme, o nosso jogo era realmente o que o Riva falava, era um jogo ultra ofensivo. Quando o futebol passou a ser coletivo, primeiro que nós temos dificuldade de termos um mundo sem heróis e vilões, né? Então, o jogo coletivo é difícil para o brasileiro. E a segunda coisa, nós somos uma população quase sempre, em regra, conservadora. E para você jogar coletivamente de maneira ousada, você não pode ser conservador. Você precisa se dispor a correr riscos todos juntos. Eu discordo um pouco do Riva quanto a isso, mas acho que a gente vai ver o futebol mais bonito de agora em diante. Mas antigamente tinha o coletivo. Agora, mas o jogo era decidido pelos craques. Não era pelos craques, mas o coletivo era importante. O coletivo, você tinha um coletivo. Agora, individualmente, realmente, você faz uma jogada. Então, você tem hoje, o reflexo é o time do Flamengo. O coletivo, mas ele tem 3 ou 4 jogadores que fazem a diferença. Mas é um coletivo ousado. Mas o São Paulo. Ousado. Ousado, mas você vê o material humano que ele tem na mão e o outro, o São Paulo... Coincidentemente, os dois técnicos montaram coletivos ousados e não são brasileiros. A prerrogativa da ousadia passa pela paciência dos dirigentes. Eu volto na questão dos dirigentes. Você pega casos recentes no futebol brasileiro de 3 técnicos de Copa do Mundo que caíram antes de completarem 3 meses nos clubes. Passarella no Corinthians, o Paulo Bento no Cruzeiro e o Gareca no Palmeiras. São 3 técnicos que dirigiram seleções de Copas do Mundo. Eles caem antes dos 3 meses. Pô, escreve o André Braga, que eu não sei se ficar melhor seria a ideia certa, porque a gente já foi muito melhor do que isso, mas que depois desse campeonato a tendência é voltarmos a um padrão técnico superior. Aí eu acredito que sim. Marcelo Oliveira, via Instagram, o Willian jogava muito. Eu me espelhava nele na época em que jogava vôlei, hein? Pô, eu jogava vôlei, mas nem tinha essa pretensão de me espelhar. Posso tirar uma curiosidade com o Willian do tempo do vôlei? Então, vamos só mostrar. Mas tira, vai, manda. Eu sou de 68, então você imagina que eu peguei aquele comecinho, Luciano do Vale e tal, Pirelli, Bradesco. Tinha rivalidade estadual também? Ou era só dos times? Muito. Cariocas contra paulistas naquela época? Muito. Tinha mesmo? E era muito engraçado, porque tinha essa rivalidade, mas quando chegava na seleção era uma coisa muito legal. Porque todos éramos fãs uns dos outros. Vocês se davam bem. Se davam muito bem. E muito mérito do nosso treinador, né? Deus o tenha, o Bebeto de Freitas, que fazia com que a seleção sempre... Mas tinha uma rivalidade muito grande Rio de Janeiro e São Paulo, particularmente Bradesco e Pirelli. Mas a minha memória pode me trair agora, mas estava bem o cara na rivalidade. Se não me engano, você foi campeão estadual de 81 até 88. Foi direto. Fomos. Na Pirelli. Fomos direto. O time da Pirelli era melhor do que o da Bradesco Atlântica. Montanaro, Xandó, Willian, eu acho que era Bernardinho. Bernardinho, Marcos Vinícius, Badá. Né? O Xandó, o primeiro ano, o Xandó e o Amaury e o Renan jogavam pela Bradesco. Aí eles vieram para Pirelli. Vamos falar um negócio, Willian. Ser jogador ou ser técnico, dá uma olhadinha só no que a gente achou no nosso arquivo. Declaração sua, hein? É mais fácil jogar. Eu acho, porque eu fico ali no banco, quando você quer, às vezes você quer transmitir uma coisa, você quer passar uma coisa que você, às vezes você acha que você não está conseguindo, então você fica ali, você fica jogando com a bola. Como jogador não, você extravasa dentro da quadra, você dá um soco na bola, você vai atrás da bola. E como técnico você não pode, você tem que transmitir às vezes uma calma, tem hora que você tem que dar uma bronca, você tem que ser mais controlado, você tem que pensar o tempo todo para você poder transmitir aquilo. É difícil você conseguir transmitir às vezes o seu time não anda, né? Você treinou, você fez tudo direitinho, o seu time não anda, então às vezes você não consegue passar aquilo para o seu jogador ou para o seu jogador. Já como jogador é muito mais fácil, você vai lá e tenta executar. Então você está extravasando, como técnico às vezes você não tem essa oportunidade.
Não, quanto mais o cara joga, mais deve ser desesperador ser técnico, não é não? Você chegou a ser técnico e jogador ao mesmo tempo? Cheguei de categoria de base, eu era... Bom, na base é diferente. Eu tinha ideia de que você tivesse feito não, isso. de adulto não. Não, aconteceu o seguinte, eu já tinha parado de jogar há alguns voltou anos à e condição voltei para tentar levar o time de Santo André para a Superliga, só para classificar, foram só 4, 5 meses. Entrevista dada em 1995. A gente vai rodar a imagem A gente deu uma sorte danada de ter um Santista aqui depois desse 4-0 do Santos em cima do Flamengo, campeão brasileiro. A gente vai rodar imagens do jogo, depois voltou. Foi pro banco. Aí o Canhoto jogando pelo lado direito, o Marinho, o Décio jogando pelo lado esquerdo, o Soteldo, né? Então ele consegue trabalhar bem com essa inversão dos jogadores do lado, né, do pé. E aí a gente vê algumas observações em relação ao Antony, o São Paulo quer canhoto, não pode jogar por ali porque não chega na linha de fundo. O Santos mostra que não é bem assim. Por isso que às vezes ele não escalou o Vitor na lateral, porque o Vitor também tende a cair por dentro, ele precisa que o lateral faça passagem pelo lado para esses jogadores aí por dentro. Como dizia Cláudio Coutinho, overlap. Eu acho que são os dois times mais elogiáveis do campeonato. Eu acho, dou méritos ao elenco do Santos, mas eu dou mais méritos, todos têm. Não é que alguém foi mal. Mas eu elogio mais o Sampaoli porque o Santos não deu ao Sampaoli um elenco para ser vice-campeão brasileiro. Deu um elenco para ficar abaixo. Os elencos de Palmeiras, de São Paulo, de Grêmio, são elencos melhores, com investimentos maiores. De Palmeiras e São Paulo, com investimentos muito maiores. Eu acho o trabalho do São Paulo infinitamente mais impactante do que o do Jesus, cara. Por mais que você tenha Não concordo. Se o Flamengo mantivesse o Abel... Não concorda? Não. Não? Você acabou de falar, o cara fez muito mais com menos. Por que não é mais Isso eu concordo, impactante? mas... O Jorge Jesus, além de ganhar tudo e quebrar todos os recordes, ele pegou um time em crise, onde a pressão é gigantesca. Ele mudou o time no meio do campeonato em 3 semanas, ele não teve estadual. O São Paulo ele perdeu, por exemplo, mata-mata para equipes piores. Então, isso eu tenho que considerar na hora de fazer uma comparação do trabalho deles. É óbvio que eu não espero que o Jorge supere o Jorge, porque o Jorge não tinha jogadores para superar o Jorge. Mas o português, para mim, ele muda toda... O português escreveu um capítulo diferente na história do futebol e o São Paulo tem uma passagem excelente, mas que não escreveu uma história tão rica assim. Eu concordaria com você se no meio desse caminho que o Jesus desenhou, em algum momento ele tivesse que lidar com o tamanho da pressão que o Flamengo exerce quando as coisas estão erradas. Porque quando está tudo bem... Mas ele chegou muito perto disso, porque, não, veja... chegou perto, mas não viveu, Ele perde para o Emelec por 2-0. Eu gostaria de saber o que aconteceria. Tudo bem, mas o resultado conserta. Mas o que aconteceria, Vladir, se nos pênaltis ele perde para o Emelec? Não, tudo bem. E aí toma uma cacetada do Bahia no final de semana seguinte. E aí? Teríamos Jorge Jesus, a gente falaria dele hoje como o principal técnico do Campeonato Brasileiro? Mas se ele tivesse vivido isso, tivesse dado conta da pressão que o Flamengo poderia exercer sobre o trabalho dele e tivesse se refeito, eu concordaria com o que o Vitor está falando. Entendeu? Agora, ele fez a explanação sobre o Sampaoli. Todo mundo diz que a coisa mais difícil para um treinador no Brasil é lidar com um campeonato do tamanho do Campeonato Brasileiro. Você manter a regularidade. Tudo bem, o Sampaoli naufragou em mata-mata, mas ele conseguiu... Mas aí, esse argumento serve, na minha opinião, para enaltecer ainda mais o trabalho do Jorge Jesus. Ele assume, o primeiro treino dele é no dia 20 de junho. Não, tudo bem, é questão de tempo de trabalho. E 8 pontos, ele assume 8 pontos atrás do Palmeiras. É que eu vejo uma e distância... ganha o campeonato com 16 a mais. Eu acho que é uma distância muito grande. A gente está falando, quando se ganha, foi o Felipão, quando ficou 20 e poucos jogos, e jogando aquele futebol, né? E tu não batia palma, Felipão. Porque não acontecia crise, não necessariamente. A maioria batia palma. Não, eu estou falando assim, na fase... Entrar consumo interno valia. Eu estou falando assim, na fase que ele foi campeão brasileiro, não é? O ano passado. E tomou um sacode do Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Assim, e a gente reclamava que faltava repertório com ele. Até chegar, porque ele ficou 20 e poucos jogos, depois que começou a cair a bagunça. Mas antes, em cima disso, era tudo bonito, não batia palma. Tá aqui também. O Winer pode falar também, quando tem resultado em esporte, talvez o vôlei viva uma situação um pouco diferente, mas no futebol é claro isso. É claro até, você imagina que o presidente do Santos, fazendo a administração que ele faz, se não tivesse resultado, o que tinha acontecido com ele? Não? O resultado, na verdade, anestesia tudo. Não, mas eu gosto, eu sou a favor ao São Paulo e ao Jesus. Resultado, mas jogando esse futebol. Isso eu bato palma, que eu gostaria de ver
isso aqui no Brasil voltando. Só, Isso eu gostaria. só para arrematar essa história, tem um negócio da reunião do São Paulo hoje com o Pérez, presidente do Santos, ficaram lá mais de 3 horas reunidos. Tem gente que falou que quando o São Paulo insiste nessa coisa de jogar na Vila Belmiro, na verdade está querendo um argumento para ele poder sair fora. A história é a Eu não seguinte. acho, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa sensível e nem sei por que se briga a respeito disso se no ano que vem o Pacaembu vai estar fechado. Vai jogar onde? Só se for jogar em outro estádio. O buraco é mais embaixo, né? O que aconteceu nessa reunião foi o Jorge Sampaoli pediu um investimento de 100 milhões de reais no elenco no ano que vem. Sendo que o Santos, nesse ano de 2019, investiu 80 milhões e vai ter um corte de 30%. Que é o dinheiro do Rodrigo Prato vai investir esse ano, né? Um clube que pretende ter uma situação financeira sustentável, uma pedida dessa é inviável para o Santos. Agora, tudo bem, eu não sei dos gastos do Santos, mas você olha o orçamento, por exemplo, se não me engano, o orçamento saiu de 379 para 249. É uma baita um corte muito corte de grande. 30%. Só para quem quer um investimento de 100 milhões, me parece, o que o Santos tem? O Santos não tem parte social, onde vão ser gastos os outros 100 e poucos milhões? É uma boa pergunta. Não? Sendo que vai perder o Gustavo Henrique, isso já é certo, e o Jorge. Tem um monte de Os jogadores propostas. foram embora. O Gustavo Henrique, o Santos bobeia, perde. Deli Gonzalez vai embora também. Eu já comprei várias Gonçalves brigas com vocês, vou comprar mais uma. A gente sempre fala em geral disso lá na frente, mas a bola tá pingando na área aqui, ó. Eu vou dar meu cartão verde já. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Mas o meu vai pro São Paulo e a gente vai ver. Ele, ao dirigir o clube ali, o time, né, os jogadores à beira do campo, quanto em algumas escalações que ele fez no time do Santos, erradas e muitas vezes. A gente não pode esquecer disso. Colocando o Lucas Veríssimo como lateral direito. No jogo contra o Flamengo no primeiro turno, ele coloca o Luan Pérez e o Jorge como meia. Aí o negócio não dá certo, ele faz uma substituição para voltar no segundo tempo. E, ó, mas ele errou algumas vezes. Cueva, Mas ainda assim fez um jogo bom, né? No Aguilar. primeiro turno contra o Flamengo, sim. Nos primeiros 35 minutos, acho que foi até melhor do que o Flamengo. Mas ele cometeu alguns erros. E no início do trabalho dele, vamos lá, tomou ali um sapeca do Ituano, né? Tomou de 5 do Ituano. Foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo River Plate. É um grande River Plate trabalho, Uruguai, sem por dúvida. favor, né? Exatamente. Essencial. É um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário fazer algumas ressalvas. O Jesus botou Rafinha de meia. Mas O tinha jogo contra o lógica. Emelec. Mas tinha lógica. Que tinha Mas lógica. era o primeiro, mas era tô o segundo falando, jogo mas, dele. mas ele errou Rivan. totalmente. Era o segundo jogo Ele dele tentou, dirigindo o Flamengo. mas não deu certo. Ué, deu certo? Não deu Rafinha? certo, ele Mas ganhou no tinha lógica. Maracanã. E nunca mais fez isso. Então é o Nunca seguinte, fez eu e o Riva fomos de cartão verde. Eu vi que você pegou no seu. Vai pra quem, Meu é Riva? verde pro São Paulo. São Paulo também? Opa. Olha, já tem uma maioria. Eu tô Então, torcendo pra ele ficar no Claro. Santos. Já adiantaram o cartão verde? Já É, é isso? vamos, Pra vamos, adiantar? né? No início do programa? Manda Vai lá, bola. Vitor. Jorge Jesus. Você tá pra me pinicar hoje, né, Foi um Vitor? pouco sim, mas eu acho que o que o Flamengo fez sacode o futebol brasileiro. O que o São Paulo fez é elogiável, é quase Não, tudo que mas ele podia sem dúvida, fazer. que palma. O outro sacudindo o futebol brasileiro, teve reclamação de técnico, derrubou 2 treinadores do Palmeiras, derrubou Alexandre Matos, Adilson derrubou Batista. meio mundo, Foi fez Fábio 10-2 no Grêmio, Fábio Carilli, Mas- chegou numa final de Libertadores mas depois de quase 40 mas anos. terminou tomando um chocolate. Ganhou Libertadores, ganhou Ganhou praticamente tudo, todos os mesmo. quatro do Barba, Campeonato cabelo e Brasileiro. Eu nem sei mais o que falar, então... Não, o que eu mais gostei Cartão foi... verde. A gente até falou disso, não sei se no ar. Você sabe que eu penso do São Paulo. Não, sim, é por isso que eu tô falando, você tá me pinicando, porque você é o maior defensor do Ele São Paulo, sempre vai mesmo. comprar a briga. Assim, ele fez um adoro. trabalho fantástico no Santos. Me atrevo a dizer que se o Abel tivesse ficado no Flamengo, o São Paulo provavelmente teria conquistado o título brasileiro Também pelo acho. Santos. Mas o meu cartão, eu poderia voltar com o relator, Vitor Birner, no caso, mas como eu dei na semana passada o cartão verde para o Jorge Jesus, eu vou dar o meu cartão verde para o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, que entrou ontem, jogador da base. Entrou muito bem na partida contra o Fluminense, deu cruzamento para o gol do Gustavo, com personalidade, deu um chute de fora da área de pé direito. O Corinthians olha para Sid Clay, que já passou pelo Corinthians, é uma possibilidade, joga no Dinamo de Kiev da Ucrânia, é uma possibilidade para o Corinthians. Tem lá o Danilo Avelar, tem o Carlos Augusto. De repente, o Corinthians pode fazer com o Piton o que fez com o Arana, e deu muito certo em 2017. Vou te falar que ele é novo pra burro e já ganhou um cartão verde, hein? Moleque bom esse. Eu acho que você tá com pressa. Ó, eu encerro falando o seguinte, cartão é meu. o que eu mais gostei do Jorge Jesus foi a capacidade que ele teve para conseguir manter o bate-boca com gente que nem Renato Gaúcho, entendeu? Ele foi mostrou uma inteligência, cara, uma intuição assim para lidar com a parte humana do nosso futebol, que não é só a tática e técnica,
muito bacana, difícil de ver. E William, já que você pintou na área, vamos trabalhar, não é só domingo à noite não. A gente separou as imagens das partidas da Superliga que a gente mostrou. Eu sei que você gosta de acompanhar por motivos muito, muito claros, tem a filha jogando. Então a gente vai começar com a Superliga Feminina. Dois times que participaram de todas as edições da Superliga, são times que sempre foram fortíssimos, era o favorito para mim desse jogo. Mas, assim como a Superliga está muito equilibrada, e a gente que vem fazendo, quem está acompanhando aqui pela TV Cultura, nós estamos mostrando isso, são jogos equilibradíssimos, tanto no feminino quanto no masculino. Então, é complicado você apontar favoritos nesse. Você vê, nossos dois times foram disputar o Mundial lá, né, que foi o Praia e o Minas, e a gente não foi bem no Mundial. E são duas equipes super favoritas para ganhar a Superliga. Pô, mas você acha que não foi bem? Porque o Cruzeiro, na verdade, ficou perto de... Né? Não, só no feminino. Ah, o feminino. O Cruzeiro foi maravilhosamente bem. Eu e o Riva, a gente estava comentando até antes aqui, vôlei, fora né? do ar, no vôlei. E era no mesmo dia, né? Tem que fazer a ressalva. No vôlei foi muito bem. E jogou... O voleibol, eu falo aqui nos nossos comentários, um jogo de masculino, às vezes o jogo é 3-0 e não quer dizer o que foi o resultado. É 26-24, 28-26, 29-27. 2 pontos que poderia decidir para qualquer um. Você pega 2 caras que estão no dia que encaixam no saque viagem, chega ali 22, dá 3 saques. Ninguém pega. Com a força que está hoje o voleibol. Por falar nisso, é um pouco o caso do jogo que a gente mostrou ontem, que também terminou em 3-0. Achei muito bacana você, quando abriu a transmissão, falando que tinha ficado ansioso durante a semana para poder chegar no final de semana e fazer o jogo. Porque eu queria saber... Que foi o Vôlei Renato, time de Campinas, contra o Taubaté, né? O Taubaté 3-0. Taubaté, Souza, Lucarelli, né? Lucarelli, né? O levantador Rafinha, que pode ser convocado. Eu falei ontem na transmissão, eu não queria ser o Renan para levar 2. De todos os levantadores bons que nós temos, só pode levar 2 na Olimpíada. A Olimpíada, ela é ingrata. Porque campeonatos mundiais você pode levar 14 jogadores, você pode levar 2 líberos. E na Olimpíada você tem que levar 12 jogadores, só pode levar um líbero. Só pode levar 2 levantadores. Então é complicado você, num campeonato tão equilibrado, você tirar 2 levantadores, você tirar só 4 ponteiros, só 2 opostos. E o jogo de ontem foi muito bacana por causa disso. Bom, no sábado a gente vai fazer o Vôlei Valinhos e São Paulo Barueri, né? No sábado, 7 da noite. Vocês vão ver no domingo também às 8. Jogo que terá o William também nos comentários. SESI São Paulo e Sesc Rio. Você queria fazer uma pergunta, Bernardo? Sim, porque o William fez uma referência aqui à tradição do Minas Tênis, né, no vôlei. Tradição que tem seu ponto alto nos anos 80, quando o Minas, treinado pelo Yang Van-son, um coreano, né? Já faleceu. O Pelé, né, jogador que virava tudo, quebrou aquela hegemonia de Pirelli, Bradesco no vôlei brasileiro. E aí a CBV convida o Yang Van-son, técnico estrangeiro, a dirigir a seleção brasileira. E foi uma confusão danada. Eu queria que você contasse uma história de bastidor interessante. E por que não deu certo? O jogador de vôlei também derruba técnico? Na seleção brasileira. Derrubaram. Não sei se derrubaram. Não acontece isso. Realmente, o som, ele tinha uma maneira totalmente diferente, que não encaixava com o time da seleção brasileira. Tanto é que, mas nós já tínhamos, não foi por causa do Yang Van-son. A gente tinha tido um probleminha que a gente não... Todos tinham pedido dispensa. Por vários motivos. Quase que o time inteiro tinha pedido dispensa. Depois é que veio o Yang Van-son. Que depois, só eu fui chamado, primeiro só eu fui chamado e foi uma seleção, nós fomos para um campeonato na Argentina, uma excursão, e só eu fui chamado. E depois, todos voltaram. Realmente não deu certo. Eu, sinceramente, a gente não treinava. Eu não sei o que ele fazia. Ele foi tricampeão com o Minas. Isso? Tricampeão e merecidamente. Não, assim, a maneira dele treinar não vinha de acordo com o que a gente treinava demais. A gente sempre trabalhava 2 vezes por dia, acostumado sempre com a seleção brasileira. O voleibol só chegou onde chegou, porque foi com muito trabalho. E ele treinava muito pouco. A gente sentia falta da uma parte física, ele tinha muito uma parte mental, que tinha lá os seus méritos, mas não foi legal a seleção brasileira. Já éramos jogadores, já estava há muito tempo na seleção brasileira, né? Não tinha uma garotada que estava acostumado a trabalhar lá no Minas, realmente não deu certo. E depois voltou o Bebeto de Freitas. Mas eu não tiro os méritos dele, porque não foi só campeão, ele foi tricampeão pelo Minas. Uma curiosidade, então o pessoal te elogiando, o André Simas faz uma brincadeira contigo aqui, a F. Gonçalves disse que ela é fã de vôlei, ela tinha 10 anos na geração de prata, que você é o primeiro ídolo dela no esporte, mas eu quero é Lauro Bittencourt. O William é grande atleta, no vôlei a repetição de fundamentos e estratégias é fundamental para fazer um bom time. Por que no futebol hoje ninguém mais treina fundamento e erra os lances que não deveriam?
Aí eu não sei dizer, né? Mas assim, o que eu sinto muita falta, e eu vejo até os comentários fazer, a gente não tem mais a individualidade. Por exemplo, na seleção brasileira, a gente não faz um gol de falta não sei há quanto tempo. E aí você vê o Neymar, não faz, a seleção brasileira fez lá um gol de falta. Aí eu já me pergunto, estou aqui, vamos até rasgar a seda aqui, mas todo mundo sabe a paixão que eu tinha pelo Rivelino, que jogando futebol. Não sei se eles têm na área, o Rivelino acho que pode responder, mas acho que esses caras treinavam muita falta quando acabavam o treino. Eu ouvi dizer que o Galo, que a gente comentava, o Galo ficava... Eu gostava de treinar, é importante, mas o que eu acho é o seguinte, o que ele não faz também, o que falta é qualidade. É isso que eu ia Porque falar. também, se não tiver qualidade, nem sei 10 vezes no lindo, com 50 vezes, você não souber bater a bola e bater bem, você não vai meter a bola. A gente estava falando, Vlá, né, de treinador brasileiro, treinador estrangeiro. Eu acho que também muito dos nossos treinadores aqui no futebol acontece porque de jogar retrancado, porque fica 2, 3 meses e é mandado embora. Precisa de resultado. E o que é o resultado? Hoje em dia, se você conseguir só empate, você não cai, você, sei lá. Tem medo de jogar para frente. Mas tem uma outra questão também, a impressão que eu tenho de fora também, William, e outro dia, se não me engano, vi o Bernardo comentando isso com o Mauro César Pereira na rádio, que é o seguinte, às vezes você olha os treinadores de futebol falar sobre o futebol de fora e você vê claramente que o cara não acompanha, porque o que ele fala ali não se encaixa com a realidade. Sim, e o voleibol brasileiro, apesar de ter evoluído com pouca contribuição de fora, em loco aqui, como vocês citaram agora, essa que você acabou de falar, a gente olha o voleibol e tem a impressão que não tem as pessoas aqui, mas que eles estão constantemente olhando para o que se passa no mundo inteiro, entendeu? Isso é impressionante. Isso às vezes basta, né? Para você entender onde você vai buscar o conhecimento, em quem que você vai se mirar. Onde beber na fonte. Em qual fonte você vai beber? Por exemplo, o Fábio Carilli bebeu em que fonte? Do Mano Menezes e do Tite. Uma geração do William, por exemplo, era impressionante, porque a gente não tinha acesso às imagens, não tinha essa comunicação. Exatamente. Aqui no Brasil, o dominante era Peru, do vôlei feminino. Da Rosa Garcia. Da Rosa Garcia. Então, mas na hora que a coisa começou a dar certo, você vê que eles olharam para quem estava. Mas o vôlei brasileiro não era nem... Você pode me corrigir, porque não sou um expert. Não era nem um vôlei asiático ultra rápido, muito menos o vôlei soviético, que tinha jogadores muito altos. Assim, era meio que uma coisa brasileira. Muito legal a sua pergunta, porque o que aconteceu? Na década de 70, eu peguei um pouquinho da década de 70, os jogadores de vôlei, a gente não sabia ainda qual era o nosso... A gente imita... o Japão está, então nós precisamos defender. A Rússia bloqueia, precisamos bloquear. A partir do momento que nós criamos a nossa identidade e a gente foi buscar... material humano a gente sempre teve no Brasil de qualquer esporte, galera. É trabalhar. Tem muita gente, né? De qualquer esporte a gente tem condição de ter, como a gente vem crescendo a nível olímpico pra caramba. E com a entrada do Bebeto de Freitas, do Bruno, daquela comissão técnica de 1980, que a gente não tinha você não tinha essa facilidade de você saber o que está acontecendo no mundo. Hoje está um gol lá na China, a gente vê ele aqui. Você não tinha essa facilidade, você não tinha a tecnologia que... E nós tomamos aquele sapeco na final da Olimpíada para os Estados Unidos exatamente por isso. Porque os caras estudaram a gente ganhou, não sei se vocês lembram, a gente ganhou deles numa eu vou pedir até que tem as cenas, a gente vai esticar um pouquinho o bloco, mas eu vou pedir para o pessoal calçar. Não tem muita coisa, mas tem o finalzinho do set e tudo, mas continua falando. Então, e eles nos estudaram, nós éramos um time muito criativo, com saque viário, essas coisas, nosso time era muito baixo, a gente tinha que jogar com muita velocidade. Vou pedir para soltar as imagens, você vai ver. E os americanos... adotaram uma forma, eles hoje que lançaram no mundo como que se passa hoje com a linha de passe, e nós estávamos totalmente marcados para esse jogo final. Nós somos o melhor time da história do vôlei para mim, esse time dos Estados Unidos. Um time construído em um ano. Vocês tinham ganhado no Pan-Americano dos Estados Unidos de Caracas? O time B. Eles estavam subindo montanha, na neve, treinando. Me fala uma coisa, me conta se é verdade, uma coisa que aconteceu entre os dois jogos. O Brasil ganhou, como você disse, o primeiro jogo contra os Estados Unidos e depois tomou esse sapeca na final. É verdade, já ouvi essa história algumas vezes, nunca consegui confirmar. Vai falar que eles entregaram, né, pra ele? Não. Que o Doug Bill, que era o técnico dos Estados Unidos, colocou um assistente atrás de você, na arquibancada, bem atrás de onde você jogava, para marcar todas as jogadas, inclusive os sinais que você fazia. Tem muitas histórias. O que a gente soube é que um ano antes eles vinham, sempre que tinha alguém no Brasil, me filmando o tempo todo, né, me marcando o tempo todo, mas era impressionante, cara. Eu, o Montanaro, o Chandorri, né, o Amaury Bernard, a gente tinha infinidade
de E combinações. você sabia isso durante a temporada que estavam te filmando, te Não, marcando? não sabia. Soube depois. Não sabia. E também não sei se é folclore, se Você é vê, né, verdade. que quer estudar um adversário. Né? E hoje em dia, o voleibol, se vocês verem um jogo de voleibol, hoje em dia, o treinador, ele tem as informações, né? Full time ali, a jogada caiu aqui, ele está no tablet aqui, vocês podem ter uns que usam tablet, senão o auxiliar dele está... Já viu aonde que foi a imagem, se o bloqueio está queimando, se o bloqueio está jogando muito para cá, senão aonde, já vem de um set para outro, já vem toda a informação, onde é quantos por cento que está de Qual uma jogada mais passadora, usada? onde que está dando mais... E isso, no final, faz a diferença no finalzinho do E set. você acha que tem similaridade entre o vôlei e o futebol, do aumento da força e diminuição do talento, ou isso é bobagem? Masculino principalmente. Não entendi, desculpa. Aumentou a força, o tamanho e Aumentou. diminuiu o talento? Eu acho isso no futebol também, não sou... Então, se é igual, eu por isso gosto do futebol, pelo amor de Deus, eu adoro futebol, mas eu também acho que o talento ficou para trás. Hoje em dia, a força física no futebol. E no no vôlei? voleibol nem Pô, se fala. vôlei- E no, mas no pancadaria. feminino não, né? O feminino ainda precisa... Tá igual, tá indo para o mesmo caminho. Se vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essas finais aí do Campeonato Mundial Feminino, é um absurdo. Tem aquela Egonu, Mas tem a mesmo Moscovite. antigamente era raro você ver uma cortada, vamos dizer assim, no feminino que caísse antes da linha dos três, cara. Hoje é a coisa mais normal do hoje em mundo. dia, É verdade. Você vê, pô, Mas assim, o Brasil, ainda falando sobre o talento, né? O William, ele inaugura uma linhagem de levantadores, cara, que passa por William, Maurício e Ricardinho. Sim. São Não, é 3 dos melhores inacreditável. levantadores da história do voleibol mundial. Haja talento nisso aí. É Né? verdade, é assim, o Brasil sempre teve grandes levantadores. Grandes levantadores. Até o Riva levantou pra caramba o jogo lá. não acredito. Isso Opa, é a gente estava conversando lá. Mas é assim, o talento na minha opinião, do desportista brasileiro é uma coisa impressionante. O Brasil sempre teve grandes talentos no voleibol, mas não tinha, né, um direcionamento, caminho, um treinamento, um caminho. Vamos fazer, foram 4 anos que a gente fez um trabalho impressionante, treinava-se demais e hoje em dia você tem a alegria de você ter uma Superliga super equilibrada, com os jogadores estrangeiros vindo para cá. Treinadores estrangeiros, que é o que a gente está falando aqui, que não tem problema nenhum vir treinador. Se vem para somar, como estão vindo argentinos... Como tinha no jogo de ontem. Nós temos o técnico do Cruzeiro, que é argentino, nós temos o Horácio de Leu, de Campinas, que é argentino, e fazem excelentes trabalhos aqui no Brasil, então tem essa... Esse negócio de estudar, só um detalhe, esse negócio de estudar é importante, né? Você vê, um dos maiores treinadores do mundo, que é Guardiola, estudou quem? Futebol brasileiro. O Pepe, né? Do Catar. Perguntava pro Pepe como é que jogava o Não, Santos. mas eu tô O cara falando, que tinha interesse, né? Ele tava a maneira ligado de no jogar, negócio, cara, né? tanto é que no Barcelona ele implantou e foi um time fantástico. Tá bom o papo, né? Nesse primeiro bloco a gente tentou priorizar o que o Brasileirão e o brasileiro tem de melhor, mas no outro temos que falar daquele que foi o capítulo mais triste desse momento de despedida do Brasileirão 2009. Ficar ou cair é do jogo e quem diz que gosta de esporte deveria ter o espírito preparado para isso. Infelizmente não foi o que a gente viu. Voltamos já para falar do Cruzeiro derrotado pelo Palmeiras, do Corinthians derrotado pelo Fluminense e muito mais. Até já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Cartão Verde está de volta, vamos falar agora do Palmeiras. A vitória do time alviverde sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão foi o encerramento do dia mais triste da história do time mineiro, rebaixado pela primeira... O Mano Menezes sempre faz isso, inclusive ele fez isso pelo Palmeiras, quando já não tinha mais nada para disputar além do Campeonato Brasileiro, poupando contra o Fluminense para perder do Flamengo e poupando no meio de semana contra o Vasco para empatar com o Corinthians no final de semana. É do técnico, ou seja, o técnico contribuiu também bastante, o técnico de 2 temporadas, entendia o que acontecia ali e em um jogo ganhou 20. E aí eu acho que o capítulo X, para o rebaixamento, onde podia ter evitado com todos os erros, que todos os times erram muito aqui no futebol brasileiro, foi o empoderamento dos jogadores, quando o Rogério Ceni, que está sendo muito elogiado aqui pelos nossos tuiteiros, vai a público e diz quais eram os problemas do Cruzeiro. Que são os mesmos citados pelo Adilson ontem, Adilson depois do mesmo falou. rebaixamento. A gente vocês querem ouvir o Adilson? tudo aquilo que o Por Rogério favor. falou.
Vamos ouvir o Adilson, então, que realmente é contundente o que ele faz. Eu não sei se eu tinha pedido para tirar, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho para o pessoal reposicionar. Mas realmente vale, porque o teor disso... Não sei nem se o Adilson foi tão rápido assim, ou tentou fazer tudo o que podia no sentido de desempoderar os caras também, né, Vitor? Sim. Né? Até porque ficou 3 jogos, né? Repetindo o que o Internacional fez em 2016 com o Lisca doido. Eu sempre falei que, eu usei o exemplo do Internacional em 2016, quando teve 4 técnicos com perfis completamente diferentes, né? Falcão, Celso Rotti, Argel e Lisca doido. O Cruzeiro fez igualzinho, com 4 técnicos. Além de tudo isso que o Vitor Biller falou, ainda leu direitinho a cartilha do rebaixamento, escrita pelo Internacional em 2016. Não tinha como dar certo. Mas não seria importante se esses jogadores que têm contrato em vigência com o clube, não tem? Tem. A maioria? Tem. O problema é que em alguns casos, em boa parte deles, o contrato é longo e eles ainda vão ter que lidar com isso. Vamos escutar só o Adilson, se estiver no... O nosso amigo Rogério Ceni tinha razão em muitas coisas que ele falou. Então, e eu notei isso e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui. O Zezé acaba de relatar e a gente sabe o porquê. Então, falta intensidade, falta aspecto físico, falta um monte de coisa. E eu quero fazer parte dessa reconstrução. Esse é um cara para se elogiar, tá? Pelo respeito que ele tem pelo clube. Yeah. Né? Tem uma outra questão. É muito difícil o dirigente, num racha com o técnico, ficar ao lado do treinador. É muito difícil, mas aqui era uma questão de vida ou morte. Acho que 2 jogos Você antes... fala do Rogério Ceni, né? Exato. Do lado do 2 jogos antes da declaração do Rogério, é muito raro um treinador fazer publicamente um apelo. E é uma coisa curiosa, a torcida ficou do lado do Rogério naquele Foi momento. depois da goleada para o Grêmio, né? Então, o Henrique, na saída do campo, falava assim, falta comprometimento, falta raça. O Henrique que é um dos jogadores que você tira completamente... E quem da foi que lista dos falou que tinha responsáveis. mudado muita coisa para um jogo decisivo? Não foi ele também? Ou não, Thiago Neves. Foi o Thiago Neves. Foi o Thiago Neves. E aí tem uma outra coisa, não existe um culpado. Foi a direção, os conselheiros que apoiaram, a direção que empoderou o técnico, os erros do Mano torcedor Menezes. que comprou essa versão Mas do a minoria. Mitair, por exemplo, Mas em relação a minoria. ao Itair Machado. O que eu acho é que quando você vê outros gigantes caírem, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, quem é o símbolo do rebaixamento do Corinthians? Você não tem um jogador. Palmeiras, você não tem um jogador. Fluminense, você não tem um jogador. Vasco, você não tem um jogador. Botafogo, você não tem um jogador. Grêmio, você não tem um jogador. Inter, você não tem um jogador. Thiago Neves. Não é o único culpado, mas ele liderou. E publicamente, como eu nunca tinha visto, a queda de um treinador, a escolha de um outro técnico. O Abel achou que eles iam jogar pelo Abel e eles não jogaram, eles não entenderam o que era necessário. E o Cruzeiro chega nessa situação que é mais complicada que a dos outros, Vladimir, porque além da dívida, tem uma outra coisa. Ano que vem, não tem mais a cota de televisão mantida por um ano de clube de primeira divisão. O Cruzeiro vai receber, provavelmente, menos do que a folha de pagamento de um mês do atual elenco. É uma derrocada. O que o Cruzeiro vai fazer para se reconstruir é bem complicado. Eu vou fazer uma cisão aqui também, porque também é um caso de cartão vermelho e eu vou dar o meu cartão vermelho para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro. Eu acho até os jogadores também têm muita culpa, hein? Jogadores não também todos, mas sim. Mas jogadores também têm muita culpa. Não é só... Eu não posso colocar o Henrique, o Fábio, o Orejuela, alguns jogadores porque desse pacote, o Corinthians passou por esse problema lá atrás. Os jogadores conseguiram jogar, depois resolveu, foram até campeão e resolveu. Agora, em campo, você tem que jogar, tem de ser profissional. E parece que não foram, hein? Meu cartão vermelho vai para um técnico, mas não é para o Adilson, evidentemente, é para o Argel, técnico do Ceará, que ontem deu uma declaração na entrevista coletiva pós-jogo, completamente desconectada da realidade. Eu achei engraçado, eu sei que você consegue ficar Ele bravo. parecia o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Gente... Sendo que, como lembraram alguns, mas a missão do CSA que ele tinha, ele ignorou, né? Pois é. Né? Se ele cumpriu alguma missão no Ceará, foi justamente quando era técnico do CSA, teve vencido o Cruzeiro. Foi o último jogo dele pelo CSA. Aí ele dirigiu o Ceará em 3 jogos, disputou 9 pontos, ganhou 2. 22% de aproveitamento. Um aproveitamento menor do que o do Ceará no Campeonato Brasileiro, que é de 34%. Se você colocasse o cartão vermelho no banco... Aproveite e dá o seu, vai para a Se você colocasse o cartão vermelho no banco do Ceará, o Ceará não teria caído. Porque o Cruzeiro não fez pontos. Nesses Cruzeiros já tinha sido... Se o Ceará perdesse de 40-0 os 3 últimos jogos, teria ficado. Meu cartão vermelho vai para
todos os erros e as pessoas que levaram o gigante do futebol brasileiro à segunda divisão. O Cruzeiro é enorme, não estou fazendo média, é um campeão da América, é um time histórico, com todos os títulos, temido, e que agora vai ter que se recuperar. Cartão vermelho para essas pessoas. Vitor, imagina o Tostão de Seu Lopes. Pois é. E outros tantos. Zé Pô, capitão, Carlos. faltou o seu só. Então, eu vou concordar. Para mim, iria principalmente para a gestão dos gestores do Cruzeiro, porque principalmente quando... aí eu vou me doer mais assim pelo o que eles fizeram com o Rogério Ceni. Eu acho que foi muita sacanagem, na minha opinião, não ter ficado do lado do treinador. E o ano inteiro eu escutei falar, né, para mim, jogadores, o River, eu não sei do negócio de jogador, se derruba técnico, se não derruba, como é que... Eu gosto muito de falar que perde o vestiário, essas coisas, mas eu não acompanho futebol. Mas eu gosto muito de futebol. Para mim, isso é para a gestão do time do Cruzeiro. Bom, eu vou fazer, vou chamar o próximo intervalo nosso, aí a gente deixa o São Paulo e o Corinthians para o próximo bloco e os tuiteiros também. Pode ser, Vitor Benet? Daí a gente arruma a casa. Cartão Verde volta em 2 minutos. Até já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Ó, de volta com o Cartão Verde, vamos falar do São Paulo que está garantido na Libertadores do ano que vem, colocou um time de garotos em campo, a gente vai rolar aí. E tem que ter notório conhecimento técnico sobre o assunto, comando o estatuto para exercer a função remunerada. Junto com o resultado, com a pressão que ia acontecer externa, eu acho que isso fez os conselheiros recuarem e o Raí tem aí mais algum tempo na gestão do São Paulo. A respeito do Diniz, fico contente de que ele continue, para ele fazer o trabalho. Tem uma filosofia de jogo, maneira de chegar ao futebol que me agrada muito. Tomara que ele faça um grande trabalho. Acho que tem até que desencarar um pouco do estadual e mirar, fazer mais ou menos como faz o Atlético Paranaense. Mas eu vou tocar a bola para você, vou chamar o Corinthians agora. Eu ia brincar na passagem de bloco, não tive tempo. Ainda bem que acabou. Eu quero saber quando joga Corinthians e Fluminense, para quem que você torce, Rivelino? Vamos ver. Não, é forte a base do Fluminense. Isso me estranho só Você vê ultimamente. Não, estranho só a declaração do Coelho ao ser perguntado sobre o que ia deixar de herança, né? Você não achou também? Estranho, que né? Vai passar Não, nada, não vou né? passar nada. Eu não sei se foi uma coisa combinada, se ele estava mordido com alguma coisa ali também. Ou se era melhor falar que não ia passar nada, que é para o cara realmente que chega começar dali para frente. Não, perguntaram o que você vai passar. Eu não vou passar nada. Assim mesmo, não vou passar nada. É estranho, né? Quer ficar de bem com os tuiteiros, Vitor Binão? Por favor. Vou só citar aqui o Matheus Posca, que escreve: caso vença o Liverpool, a gente vai poder afirmar pela primeira vez, depois de décadas, que o time brasileiro será o melhor do mundo pelo que tem jogado durante o ano? Sim, né? O Juraci Pereira, até que enfim, hoje felizmente peguei no começo, o Marcelo Vinhati também aqui, o André Luiz Simas, caneta azul, azul caneta, no que vem tem Cruzeiro e Ponte Preta. Vou cumprimentar aqui, vou passar rapidamente pelo Muramassa, Ediane Fernandes, palmeirense, Edmilson Pepe, HB. A gente elogiou os jogadores do Santos, tá? Que elogiamos mais o Sampaoli, a gente citou aqui os jogadores. O Senise Teixeira Alonso, o professor Vieira, sempre aqui com a gente, Ronaldo Moura, o Gil Arruda, que também é fã do William, a Rita Han, que é a única pessoa que eu vi no Twitter inteiro falando que está com dó do Cruzeiro. Geralmente os adversários estão se divertindo. Se você não viu, conseguiram a antipatia de todo mundo, né? Porque tinha uma torcida contra o Cruzeiro também nessa se vocês não viram os jogadores do Atlético nas redes que sociais, é a imagem, né? Assistam, porque é impressionante. O Ricardo Sansini, o Laro Bettencourt, a Sabrina Fernandes está sempre aqui com a gente, o Antônio C. Lopes, o André Simas Vladir já citou, o Thiago Moya também, obrigado pelo elogio, o Ronald Delupo, o Hélio Magalhães, o Wilson Zé Franco, Ayrton Trindade e todo mundo que mandou tweet pra gente, Vladir. Eu quero encerrar, a gente não falou uma coisa também que me contaram também, quando você jogava em Minas também, você ia bater uma bola com o pessoal do Cruzeiro, brincava lá, e tudo, né? A galera lá de quarta-feira, tinha uma pelada lá no pique, sensacional, só os ex-boleiros. E você vê, William, que o Riva é um cara tão marrento que você elogiou ele, que tentou convencer a gente de que ele era um bom levantador. Você falou que jogou bola com ele, nem que ele dá uma levantadinha na tua bola e fala assim, pô, o William jogou bem, a gente ia... É que ele não tá lembrando, mas ele pediu, ele falou pra mim assim, tá lembrando, aonde o Jackson for, você vai atrás, porque eu tinha saúde.
tomei tanto drible na minha vida do Jackson que... William, se eu lembro que o programa está encerrando, o Vladimir vai ficar até bravo comigo com a pergunta. Não, pode Geração atual olímpica, nesse momento, brasileira, os possíveis, tanto masculina quanto feminina, caímos um pouquinho, não somos mais favoritos, né? Eu acho que somos um dos favoritos, mas não com a força que a gente tinha na Olimpíada passada. Eu acho que o masculino nosso tem uma chance um pouco maior, Tá. né? Mas pelo que eu estou vendo aí no Mundial, vai ser uma tarefa muito difícil para o Zé Roberto, porque... primeiro que as nossas ponteiras, a gente está com muito problema físico das nossas jogadoras. O Zé Roberto está enfrentando um problema muito difícil com a Tandara, que é oposta, com a Natália, que está até jogando bem agora, porque está recuperado, joga bem, sempre jogou. Com a Gabizinha, que são as nossas principais ponteiras. Mas no mundo, como a gente falou, a força física aqui, né, no voleibol está muito complicado. Vai ser uma Olimpíada muito difícil. Se a gente conseguir uma medalha nessa Olimpíada, eu vou ficar muito feliz, porque vai ser muito difícil. Qualquer medalha? Qualquer medalha. A gente não... a gente pode ser... Quando a gente diz qualquer medalha, são times, tem 5, 6 forças, que pode ser de primeiro a sexto. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de forma invicta no masculino. No masculino. Então, eu acho que o masculino, sim, está com uma geração... Tá vindo, não é uma geração, são jogadores experientes. O Léo, a própria... Né, o Léo ter se naturalizado, o Bruninho está numa fase incrível, nós estamos com vários opostos, ponteiros centrais. Eu acho que a fase do masculino está um pouquinho melhor para a gente conseguir uma medalha. Mas na Olimpíada do Rio de Janeiro, se a gente for falar, a grande favorita nossa era o nosso feminino. Sim. Né? E teórica, não era Perdeu cada um jogo zebra. ganho para a China, né? Não, aquele jogo decidia a Olimpíada. Se nós passássemos pela China, nós seríamos campeões. Porque a China foi no campeã, feminino. né? Até que a China foi campeã. Uma pena foi ter cruzado ali e foi um jogo de 3-2, assim. E o masculino não tinha tanto favoritismo quanto o nosso feminino. E nós ganhamos o masculino. Por isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que a gente não foi como favorito para a Olimpíada, a gente ganhou a Olimpíada. Zé Roberto... Estamos otimistas. Não, mas é verdade, no futebol também foi muito assim também, né? Ao longo Copa do do tempo. Mundo, né? Ao longo do tempo. Pô, William, muito obrigado. Eu sei que você gosta tô- do futebol. Espero que tenha gostado da hora que passou com a gente aí. Falando um pouco sobre primeiro o que do futebol lado também. do meu ídolo aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Se bem que... E nem- compartilhar a mesa com todos, eu assisto muito vocês aqui, muito feliz. Muito obrigado Espero que pelo o pessoal convite. continue de olho aí na Superliga também, que a gente está levando a hora todo Domingão. sábado e domingo. Rivelino, aquele abraço. Sabe que eu gosto de pegar no seu pé de vez em quando, né? Obrigado, William, mais uma vez. Bernardo Saudações. Ramos, Vitor Ernesto Muita Birner. paz. Bom, e a gente brincou aí com o fato de depois desse Brasileirão, o futebol brasileiro não ser mais como antes, e a gente vai se despedir com o Milton Nascimento cantando um clássico dele com o Ronaldo Bastos, que aliás ganhou um livro recentemente sobre a poética dele, bem bacana. A gente agradece a companhia, deseja a vocês uma ótima semana e avisa, Cartão Verde de volta, quarta, 8h15 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.